Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando continuidade ao nosso segundo estudo. Oremos. Deus eterno Deus, obrigado Pai, obrigado Senhor Jesus. Hoje vamos estudar a Tua Palavra, o segundo estudo, que é a beleza da criação, e vamos entender um pouco mais do que o Senhor quer falar para nós. Abençoe a cada pessoa que está assistindo neste momento com muita saúde e muita paz, e que possamos entender através do poder do Espírito Santo. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E como foi dito, vamos estudar a beleza da criação divina. Vamos ler Gênesis capítulo 1 e o começo do capítulo 2. Gênesis, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sob o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e é o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez.
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Então aqui é o capítulo 1 e o começo do 2, relatando o início da terra e dos céus. Aqui tem um checklist que fala assim, que no primeiro dia foi criada a luz. No segundo dia, a atmosfera. No terceiro dia, a vegetação. No quarto dia, sol, lua e estrelas. No quinto dia, peixes, animais, marinhos e aves. No sexto dia, animais e o ser humano. E no sétimo dia, descansou. Deus descansou, santificou e abençoou. Na segunda parte aqui, é sobre a criação do ser humano. Olha essa foto aqui. Olha o tamanho de Adão e o tamanho do homem hoje. Como era diferente. Então vamos ver aqui coisas interessantes. Como foi a criação do ser humano? A capacidade mental e física superior a quem conhecemos hoje. Está falando aqui do primeiro homem que foi Adão. Adão era nobre, de estatura e perfeita simetria. Em Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem foi formado por Deus do pó da terra. Adão viveu 930 anos. Adão era maior em estatura que o homem moderno, como a gente mostrou aqui na foto. E o homem hoje vive em média 80 anos. Aí tem aqui os anos de cada personagem bíblico e vai diminuindo a cada tempo. Aí Adão ele viveu 930 anos. Sete, que foi filho de Adão, 912 anos. Enos, 905 anos. Matusalém, 969 anos. Foi o que mais viveu. Lameque, 777 anos. Noé, 950 anos. E aí vai descendo depois que teve o dilúvio. 100, 600 anos. Éber, 464 anos. Peleg, 239 anos. Naor, 148 anos. Abraão, 175 anos. Josué, 110 anos. Davi, 71 anos. E hoje a média de 80 anos, como foi falado. Aí em Salmos 90:10 diz assim: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E para fecharmos o estudo, tem aqui a questão sobre o livre-arbítrio. Aqui para vocês verem. É uma árvore. E no livre-arbítrio tem duas escolhas. Ou você é unido a Deus, ou você é separado de Deus. Quando você está unido a Deus, você vai ter a vida eterna, felicidade eterna, a permanência no jardim do Éden e o acesso à árvore da vida. E quando você não quer ficar unido a Deus e quer se separar, aí vem a morte eterna, sofrimento e dor, perda do jardim do Éden e privação da árvore da vida. Aí uma pergunta aqui: qual é a sua escolha? Que possamos refletir e possamos entender mais um pouco da palavra de Deus a cada dia. Então tenham todos um bom dia, boa noite ou boa tarde e fiquem todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.